Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Siqueira, professora de matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre função do primeiro grau, sua representação algébrica, seu gráfico e completando com relações métricas do triângulo retângulo, teoremas de Pitágoras e suas aplicações. Vocês sabem o que é uma função do primeiro grau? É a função do tipo f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, onde a é conhecido como coeficiente angular e o b como coeficiente linear, sendo a diferente de zero e o maior expoente da variável sendo igual a 1, por isso chamada de primeiro grau. Vejamos alguns exemplos. Y é igual a 2x mais 1, é uma função do primeiro grau, expoente de x igual a 1. Y é igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado. Não é uma função no primeiro grau. Expoente de x iguais a 2 e 3. Y igual a 2. Não é uma função no primeiro grau. X não tem. O valor numérico de uma função no primeiro grau é o valor que essa função assume quando substituímos a sua variável, efetuando as operações que estão apresentadas na função. E assim encontraremos um resultado, como por exemplo, seja a função y igual a 2x menos 3. Qual o valor dessa função quando x for igual a 2? Para resolvermos, basta substituir a variável x por 2 e efetuar as operações que serão dadas da seguinte forma. Y é igual a 2x menos 3. Y é igual a 2 vezes 2 menos 3. Y é igual a 4 menos 3. Y é igual a 1. Outro exemplo. Sendo f de x igual a x menos 3, determine o valor de f menos 1. Para resolvermos, basta substituir a variável x por menos 1 e efetuar a operação que será dada da seguinte forma. F de x é igual a x menos 3. F de menos 1 é igual a menos 1 menos 3. F de menos 1 é igual a menos 4. Toda função do primeiro grau se anula em algum ponto. Com isso, estamos querendo dizer que existe um valor de x onde f de x é igual a zero. A esse valor damos o nome de zero ou raiz da função. Basta acharmos esse valor, basta igualar a função a zero e resolvermos as operações indicadas pela função ou simplesmente aplicarmos x é igual a menos b sobre a, em relação aos coeficientes da função f de x é igual a x mais b. Geometricamente, o zero ou raiz de f de x é o ponto onde a reta cruza o eixo x. Vejamos o exemplo da função f de x é igual a 2x menos 4. Para calcularmos o zero da função, vamos resolver das duas maneiras, igualando a zero ou aplicando x é igual a menos b sobre a. Igualando a zero, 2x menos 4 é igual a zero, 2x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 2, x é igual a 2. Agora aplicando x igual a menos b sobre a. 2x menos 4 é igual a zero, a é igual a 2 e b é igual a menos 4. X é igual a menos 4 sobre 2. X é igual a 4 sobre 2, x é igual a 2. Vimos bastante coisa relacionada com função no primeiro grau. Agora, vamos mudar um pouco de assunto. Falaremos sobre geometria. Vamos lá? Você deve lembrar que o triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ângulo reto, e que o lado oposto a esse ângulo é denominado hipotenusa, e os outros lados chamam-se catetos, como mostra a figura. Relações métricas são equações que relacionam as medidas dos lados e de outros segmentos de um triângulo retângulo. Para definir essas relações, é importante conhecer esses segmentos. Elementos do triângulo retângulo. A figura mostra um triângulo retângulo ABC, cujo ângulo reto é A, e é cortado pela altura AD. Observe no triângulo que a letra A é a medida da hipotenusa. As letras B e C são as medidas dos catetos. A letra H é a medida da altura do triângulo retângulo. A letra N é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. E a letra M é a projeção do cateto BA sobre a hipotenusa. Vemos aqui as relações métricas do triângulo retângulo. À direita do triângulo, temos cateto ao quadrado é igual à projeção do cateto vezes a hipotenusa. Assim, podemos observar as duas relações. Cateto B ao quadrado é igual a M vezes A.
Cateto C ao quadrado é igual a n vezes A. Abaixo do triângulo temos altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. H ao quadrado é igual a m vezes n. Hipotenusa vezes altura, que é igual ao produto dos catetos. A vezes H é igual a B vezes C. E para finalizar, o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos entender melhor aplicando. Qual é a área de um triângulo retângulo cujos lados possuem as seguintes medidas: 10, 8 e 6 centímetros? 10 centímetros é a medida do maior lado, portanto, é a hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Para encontrar a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2, é necessário saber a altura. Logo, usaremos a relação métrica A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H é igual a B vezes C. 10 vezes H é igual a 8 vezes 6. 10 vezes H é igual a 48. H é igual a 48 sobre 10. H é igual a 4,8 centímetros. Aplicando a fórmula da área, a área é igual a 10 vezes 4,8 sobre 2. A é igual a 48 sobre 2. A é igual a 24 centímetros quadrados. Vamos agora usar o teorema de Pitágoras. Me acompanhe no exemplo. O pátio de esportes do campus Arrozal de um Instituto Federal é retangular, com 100 metros de comprimento e 50 metros de largura, representado pelo retângulo ABCD desta figura. Alberto e Bruno são dois alunos que estão praticando esportes no pátio. Alberto caminha do ponto A ao ponto C pela diagonal do retângulo e volta ao ponto de partida pelo mesmo caminho. Bruno parte do ponto B, dá uma volta completa no pátio, andando pelas linhas laterais e volta ao ponto de partida. Assim, considerando raiz quadrada de 5 igual a 2,24 e que Bruno andou mais que Alberto, que distância ele caminhou a mais? A diagonal do retângulo o divide em dois triângulos, sendo a hipotenusa igual à diagonal e os catetos iguais aos lados do retângulo. Desta forma, para calcular a medida da diagonal, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 50 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 10.000 mais 2.500. D ao quadrado é igual a 12.500. D é igual a raiz quadrada de 12.500. D é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 elevado à quarta potência vezes 5. D é igual a 50 raiz quadrada de 5. Substituindo raiz quadrada de 5 por 2,24, temos D é igual a 50 vezes 2,24, que é igual a 112 metros. Considerando que Alberto foi e voltou, então ele percorreu 224 metros. Já Bruno percorreu uma distância igual ao perímetro do retângulo, ou seja, perímetro é igual a 100 mais 50 mais 100 mais 50. O perímetro é igual a 300 metros. Portanto, Bruno andou 76 metros a mais que Alberto, pois 300 menos 224 é igual a 76. Chegamos ao final. Como adquirimos informações sobre a matemática e sua aplicação. Continue estudando. Até o nosso próximo encontro.